Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 6 de setembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quarta-feira, seguindo aí o nosso imersão bíblica, vamos falar de Gênesis capítulo 23. E o Gênesis capítulo 23 é para narrar a morte de Sara. Mas só que, por incrível que pareça, a morte de Sara vai nos dar a oportunidade de pensar e de meditar em um outro assunto, um outro aspecto aí da vida do patriarca, da vida de Abraão. Deixa eu ler o texto aqui que eu separei, e aí a gente vai depois conversar sobre todo o capítulo, é claro, mas esse texto aqui me chamou a atenção, talvez ele seja de fato o texto central de Gênesis capítulo 23, que é o versículo 17 até o 19, que diz assim: Assim, o campo de Efron, em Macpela, perto de Manre, o próprio campo com a caverna que nele há e todas as árvores dentro das divisas do campo, foi transferido a Abraão como sua propriedade diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Bom, como eu disse, a morte de Sara oferece uma oportunidade para a gente. Por quê? O narrador bíblico, ele não se atém muito ali naqueles acontecimentos depois da morte de alguém, né? Não fala muito sobre velório, sobre como foi a comoção geral e tudo mais. O que ele narra? Na verdade, ele vai narrar sobre a compra de um campo. Mas essa compra, e esse campo, obviamente, para sepultar, né, a Sara, ela havia morrido, mas essa compra do campo mostra como era a vida de Abraão, como Abraão vivia ali entre as pessoas daquela terra. E a gente pode perceber aqui, se a gente lembrar, que a história de Abraão, ela tem um foco, né, que é mostrar a fé do patriarca, mostrar a fé de Abraão. Abraão é conhecido na Bíblia como o pai da fé. E aí o que a gente vai ver aqui é que a fé de Abraão, essa fé viva, essa fé que foi o testemunho dele durante toda a sua vida, ela se manifesta em um estilo de vida que vai exatamente de encontro a essa fé. A gente sabe que Abraão vacilou em vários momentos da sua vida, a gente já falou aqui sobre os momentos em que Abraão deixou escapar a oportunidade de manifestar fé, mas nesse caso aqui é o contrário, já mostra Abraão exercitando essa fé em meio às pessoas ao redor dele. Por exemplo, Abraão, ele adquire um campo, mesmo sabendo que Deus tinha prometido toda aquela terra para ele. Então olha só, parte da promessa de Deus, parte da promessa que foi dada a Abraão, era de que toda aquela terra seria dele. E aí o que ele faz? Ele compra um campo, mesmo sabendo que aquela terra era dele. Aí você pode falar assim, pastor, mas só que ele tinha que enterrar a mulher dele. É verdade. Só que foi oferecido para ele ali um lugar para enterrar a mulher dele, que talvez ele não precisaria gastar tanto dinheiro. Ele talvez pudesse ali economizar alguma finança, não precisasse gastar tanto. Aparentemente não existe nada de especial na caverna de Macpela, perto de Manre. Não existe nada de especial nesse lugar. Mas algo de especial existe naquilo que nós podemos aprender com essa situação de Abraão. Por quê? Muitas vezes nós temos sempre duas tendências quando falamos de aquisição de bens por parte de cristãos. De um lado, você tem um grupo que vai dizer o seguinte: não, o cristão não pode adquirir nada, porque o cristão, ele é um peregrino e forasteiro, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas ele é um homem que não vive nessa terra, então ele não deve se preocupar muito em adquirir muitas coisas. Por outro lado, outros grupos vão dizer, não, tem que comprar mesmo, tem que prosperar, Deus vai te dar o melhor da terra. Então você sempre vai viver essa tensão. E aí, é ou não é? Comprar ou não comprar? Ter ou não ter? Irmãos, não existe nada inerentemente errado em possuir bens e em ter uma vida confortável.
Não existe nada errado em possuir coisas, em comprar, por exemplo, um bom carro, uma boa casa, em ter uma vida confortável. O problema está na confiança de que essas coisas podem trazer segurança. Aqui é que está o problema. Então vamos lá. O que existe de errado em alguém, por exemplo, que compra bens e adquire terrenos e casas, empresas e tudo mais? Ele pode estar colocando a sua confiança, a sua segurança e a sua confiança nessas coisas. E aí sim existiria um problema. O problema estaria em onde está depositada a sua confiança e a sua segurança. Então, não existe nada de errado em almejar, em objetivar, ter coisas, uma vida confortável, desde que essas coisas não sejam o foco da sua segurança. E isso pode acontecer com aqueles que têm condições de adquirir coisas, aqueles que têm condições de adquirir bens, tá? A pessoa que compra uma casa, compra várias, ou compra uma empresa, ou sei lá, algum bem aí, e essa pessoa começa então a achar que aquilo ali é fonte de segurança. Mas o outro lado também é possível. É possível pessoas que não têm essas coisas e que imaginam que se tivesse essas coisas, encontrariam segurança. A nossa segurança, a nossa confiança deve estar sempre, sempre no Senhor. Deve estar sempre naquilo que Ele prometeu em sua palavra. Então, o problema não são as coisas, mas é como está o nosso coração em relação a essas coisas. Segundo, prova de que Abraão vivia ou manifestava um estilo de vida de acordo com a sua fé, é que os homens da cidade reconheceram que Abraão era um príncipe de Deus. O versículo, se eu não me engano, 6, deixa eu dar uma olhada aqui qual que é, só para não dar informação errada. Versículo 6, deixa eu ver se é o 6 aqui. Cadê o 6, gente? Não é o 6, não, é o 9. Uai. Não, é o 5. Responderam os hititas a Abraão: ouça-nos, Senhor, o Senhor é um príncipe de Deus. Então, as pessoas ali daquela cidade reconheceram Abraão como um príncipe de Deus. E aqui o que apresenta para mim e para você é que o testemunho das pessoas em relação a Abraão era significativo. Eles diziam que ele era um príncipe de Deus. A gente não sabe exatamente o que eles quiseram dizer com isso, mas certamente não era algo ruim, né? Certamente era algo bom. E esse testemunho era maravilhoso porque mostrava exatamente a principal característica de Abraão. Abraão era um homem conhecido, como eu disse, como o pai da fé. E aqui você tem as pessoas testemunhando sobre a vida de Abraão. E aí a gente fala sempre do crente testemunhar. Mas as pessoas, elas devem reconhecer o nosso testemunho. Por quê? Por que nós temos que ser conhecidos? Ou qual é o testemunho que as pessoas têm que ter de nós mesmos? As pessoas têm que ter o testemunho de que o crente é uma pessoa de oração. Então, as pessoas te conhecem como alguém de oração, as pessoas te conhecem como alguém que ora, e aí é muito fácil, às vezes, você começar a mudar o seu estilo de vida para que reconheçam você como uma pessoa de oração. Primeiro, ore mesmo, né? Ore de fato. Mas, por exemplo, ore em locais públicos, sem vergonha, né? Sem ficar tímido. Ore, por exemplo, antes de almoçar, às vezes na sua empresa, ou com seus amigos, ou durante um jantar. Ou seja, sempre que tiver oportunidade, ore. Alguém vem compartilhar com você uma luta, uma dificuldade, peça para orar por essa pessoa, mesmo que seja por telefone. Mas, claro, isso tem que ser manifesto através da sua própria vida de oração. Outra coisa um testemunho, né, que é importante para os crentes é o conhecimento das Escrituras. Então, o cristão ele precisa ser alguém que conhece a Bíblia. Ele precisa ser alguém que maneja adequadamente a palavra da verdade. Ele precisa conhecer o texto bíblico, saber o texto bíblico e, de preferência, é bom que ele conheça alguns versículos até para ajudar pessoas, né? Isso demonstra aí também o conhecimento das Escrituras. Terceiro, integridade. O cristão precisa ser conhecido pela sua integridade. As pessoas podem reclamar de várias coisas sobre o cristão. Isso pode acontecer porque a gente está vivendo relacionamentos. E relacionamentos a gente sabe que nunca é fácil.
Mas uma coisa que as pessoas não podem falar de um cristão é da sua integridade. Ele tem que ser alguém íntegro, de caráter íntegro. E por último, ele tem que ser conhecido, o seu testemunho tem que ser pelo seu serviço, ou seja, pela sua bondade, pela sua caridade, pela maneira como ele serve outras pessoas. Esses são aspectos importantes que as pessoas devem reconhecer como nosso testemunho. Agora, eu excluí aqui, né, que normalmente a gente gosta de dar o testemunho, que é dos milagres. Os milagres são bons e eles testemunham também de nós, mas eles não podem ser a principal maneira de testemunhar. As principais maneiras são essas: oração, conhecimento das escrituras, integridade e serviço. Terceiro ponto que eu quero destacar sobre a fé viva de Abraão, a fé que dava frutos, é que Abraão paga um valor substancial pela terra. Abraão pagou um preço, só para você ter uma ideia, Abraão pagou um preço de 400 pesos de prata por aquela terra, e anos depois pagaram 20 pesos por José. Olha só o quanto Abraão gastou por aquela terra. Mas o que mostra para nós é que Abraão não procurou levar vantagem, ele fez um negócio justo. Isso aqui é interessante porque ele poderia usar, né? Primeiro, os próprios homens da cidade disseram: você é um príncipe de Deus. Ele podia usar a morte da esposa, né? Chorar, falar: olha, eu preciso de um lugar, queria o lugar X, ela queria ser enterrada no lugar Y e tal, para tentar fazer um negócio mais vantajoso. Mas ele não fez isso. E o que isso me ensina? Que as relações comerciais dos crentes, elas devem ser pautadas não em ganhos financeiros, mas na teologia da criação. É isso mesmo. Olha só, um crente, quando ele vai fazer negócio, tem que estar em pauta ali, não é os ganhos financeiros, não é o quanto ele vai ganhar. E eu vejo, às vezes, o cristão contando testemunho de como ele se aproveitou de uma situação, de alguém, às vezes, passando uma dificuldade, para ele poder ganhar dinheiro, ter lucros financeiros. Um cristão, ele não deve, nas suas relações comerciais, ter isso como pressuposto. Qual é o pressuposto do cristão, então? É o pressuposto da criação. O que é isso? Você está diante de alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aquela pessoa que está ali, ela representa para você o próprio Deus. E mais, se for um nascido de novo, ele representa o alto preço pago na cruz por aquela pessoa. Então, essa deve ser a premissa de fazer um negócio com uma pessoa, uma relação comercial. Então, o cristão, ele nunca vai tirar vantagens de alguém que está passando por uma dificuldade financeira. Exatamente por quê? Porque isso aí não mostra a sua fé, não exemplifica a sua fé, não mostra que ele tem realmente segurança e confiança no Senhor. Tá certo, meu povo? Bom, qual é a moral da história? A moral da história é que a vida na terra é passageira e os crentes devem viver como peregrinos e forasteiros. Mesmo assim, testemunhar uma vida de adoração a Deus em todo o tempo. Então, esse deve ser o estilo de vida do cristão, a maneira como o cristão deve viver a sua vida na terra. Ele é um peregrino e forasteiro, ele vai passar aqui um pouco tempo, mas principalmente ele é um testemunho vivo daquilo que Deus fez na vida dele, e ele deve manifestar isso em todo o tempo. E aí, qual é o desafio do Léo? Aí a aplicação final, né, para a gente poder orar sobre esse texto. O desafio do Léo aqui é muito simples. A nossa vida deve refletir a nossa fé. A nossa confiança, ela é refletida no estilo de vida que levamos. Se levamos um estilo de vida X, aquilo manifesta o estado do nosso coração. Se levamos um estilo de vida Y, também manifesta o estado do nosso coração. Então, cristãos que testemunham de maneira oposta à sua fé, estão apenas manifestando aquilo que está no próprio coração deles. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Se você puder, então, faça uma coisa, pare aí um instante, talvez, o que você está fazendo, e vamos juntos buscar a Deus em oração.
Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, eu quero louvar e adorar o nome do Senhor, que é justo, bondoso e amoroso em todo o tempo. Obrigado, meu Pai, por esse dia. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua misericórdia e a Tua graça foram derramados sobre nós durante esse dia. E nós clamamos para que o Senhor nos dê graça para viver de acordo com a Tua palavra, Pai. Vimos que a nossa fé, ela se manifesta no nosso testemunho. Ajuda-nos, Pai, porque às vezes nós não conseguimos testemunhar da maneira correta, não conseguimos refletir a fé que temos da maneira correta. Por isso precisamos da ajuda do Senhor, para que possamos fazer isso, para que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui, só fazendo um aviso importante. Como amanhã é feriado e normalmente o pessoal vai dormir até mais tarde, nós não vamos fazer então o devocional nem amanhã e nem na sexta-feira. Então nós retornamos agora com o devocional na segunda-feira, mas você continua aí na sua imersão bíblica, continua lendo o seu capítulo da Bíblia e meditando nesse capítulo, e na segunda-feira nós retornamos aqui com o nosso devocional ao vivo, tá certo? Deus te abençoe, uma excelente quarta-feira para todos, fiquem com Deus.